3 erros que eu cometi que quase custaram a minha bolsa no exterior. Se você não quer cair nessas ciladas e cometer os mesmos erros que eu cometi, que podem custar a sua bolsa no exterior também, já fica nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que tem muita coisa boa, muito conteúdo sobre carreira acadêmica internacional nesse vídeo e também aqui nesse canal. Eu me chamo Gabriel Melhado e fiz a minha graduação nos Estados Unidos e também estou fazendo agora, nesse exato momento, o meu doutorado aqui na Austrália. E depois de viver, ou estar vivendo, né, tanto essa experiência internacional ao longo da minha formação acadêmica, eu consigo olhar para trás e identificar erros grotescos que eu cometi e que quase custaram tão caro que eu perdi a minha bolsa para ter ido para os Estados Unidos ou para ter vindo aqui para a Austrália. Então, é bom você assistir esse vídeo, fazer anotações aí para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, para que você não perca tempo, energia e deixe de ser aprovado aí ao aplicar para uma universidade estrangeira. Bom, se você já assistiu os últimos vídeos aqui no canal, você já percebeu que eu gosto de contar história. E aqui eu vou contar história desses os meus erros. E é interessante, né? Você contar essas histórias e refletir sobre elas para justamente não cometer os mesmos erros no seu processo de aplicação daqui para frente. A primeira história que eu lembro foi um erro que eu cometi, quase custou um estágio que eu fiz nos Estados Unidos. E não era qualquer estágio não, era o estágio dos meus sonhos, era o estágio com o professor que eu mais queria conhecer e estar trabalhando com ele. E só de lembrar eu fico assim, eu não acredito que eu fiz aquilo. Bom, a história começa da seguinte maneira. Eu estava fazendo a minha graduação sanduíche na Ohio University, no estado de Ohio, lá no norte e nordeste dos Estados Unidos. Pertinho da fronteira com o Canadá, perto dos Grandes Lagos. Eu estava fazendo a minha graduação sanduíche lá e eis que chega as férias de verão. No hemisfério norte, diferente do Brasil, as férias de verão elas acontecem no meio do ano. Em junho, julho ali está acontecendo as férias de verão. E é muito comum, é cultural nos Estados Unidos que os estudantes de graduação comecem a aplicar para estágios, principalmente estágios remunerados ou summer jobs ou algo do tipo, porque é uma forma de você aprimorar o seu conhecimento já na graduação que você está fazendo, né? O conhecimento prático, fazendo o estágio, mas também procurando oportunidades remuneradas que já ajude com os custos que você tem de estar estudando, de você estar numa universidade que tem custo, todo mundo sabe. E não é diferente nos Estados Unidos. Então estava chegando aí, se aproximando do final do semestre e as férias de verão estavam chegando e para seguir aí no fluxo dos outros alunos também, eu comecei a procurar a minha vaga de estágio nos Estados Unidos. E eu pensei assim, o que eu quero fazer? Como vocês sabem, eu cursei biologia, eu sou biólogo e estava fazendo bacharel em ciências biológicas. Eu pensei assim, o que eu posso fazer de pesquisa científica num estágio que vai me trazer uma vivência, um conhecimento prático, um contato novo que eu ainda não tenho e que é de grande interesse, assim, pessoal aprender sobre isso. Aí eu pensei, vou estudar aves migratórias. Nos Estados Unidos, eles são pioneiros em estudos de movimento dos animais, principalmente com aves. E eu adoro passarinho, eu adoro ave. Você consegue ver aqui? Eu adoro ave, sou fascinado. Nada melhor do que estar num laboratório que estudava ave migratória para eu ter esse conhecimento pela primeira vez. Então eu montei a minha lista de professores que faziam pesquisa naquela área. Já fica a dica aqui para você que está procurando uma vaga, principalmente de pesquisa científica ou de mestrado ou doutorado, para você também montar essa lista de professores que atuam nessa área, que podem ser o seu potencial orientador e que eles servem como uma porta de entrada para as universidades. E eu estava nesse processo, estava lá justamente procurando professores que estavam desenvolvendo naquele momento pesquisas com aves migratórias. E aí fui procurando, montando a minha lista, procurando o e-mail desses professores para poder entrar em contato. E o professor que eu mais queria, vou até mandar um abraço para ele, um abraço para o Eli, o professor que eu mais queria estar estudando no laboratório dele, estar fazendo esse estágio, respondeu o meu e-mail. Então eu fui mandando e-mail para todos os professores e esse professor me respondeu. E foi uma resposta que me colocou numa situação que eu estava esperando, mas não estava preparado. E aí já vai aqui também uma dica para você levar em consideração. Esse professor gostou do meu e-mail, da minha proposta, do meu objetivo de fazer um estágio no laboratório dele. E para ele conhecer mais, ele queria marcar uma entrevista comigo.
E essa entrevista ia ser uma ligação por telefone. Sim, essa entrevista aconteceu. Ou melhor, quase não aconteceu. Por quê? Como eu disse para vocês, eu estava em Ohio. E eu estava aplicando para essa vaga de estágio em Oklahoma. E por conta dessa diferença de localização, de tá um pouquinho aqui para a direita e um pouquinho mais para o centro-sul dos Estados Unidos, tinha diferença de fuso horário. Na troca de e-mails, eu e o meu professor aí, alvo, marcamos a ligação. Só que tava dando diferença no fuso de algumas horas, 1 ou 2 horas. Então, na minha cabeça, eu estava ali tranquilo, pensando no horário. Eu sabia que eu ia ter aquela reunião importante, aquela ligação importante para discutir sobre uma possível vaga de estágio para o meu verão nos Estados Unidos, mas eu tava com um horário na cabeça. E o horário que eu tava na cabeça não era o mesmo horário que esse meu professor-alvo tinha colocado na agenda dele. Então eu estava todo tranquilo, fui para a universidade, assisti às aulas. Chegou a hora do jantar, eu lembro que era para o final do dia, né, que essa ligação tinha sido marcada. Eu fui lá pro refeitório da universidade, fui fazer o meu lanche lá no Boyd Hall, tava jantando no horário assim de pico, todos os alunos estavam lá, imagina 5 da tarde, 6 da tarde, tava todo mundo lá, uma barulheira e tal, e eu comendo minha macarronada com a minha salada ali do lado, e eis que o meu celular toca. E aí eu olho assim o telefone, não reconheci de cara, era um número desconhecido, mas aparecia ali que era de Oklahoma. E naquela hora eu gelei, porque a minha ficha caiu. Pera lá, a minha reunião ia acontecer em 1 hora, mas eu tô recebendo uma ligação de Oklahoma. Não pode ser coincidência que alguém de Oklahoma esteja me ligando bem agora. Vou atender. Só que tava aquele barulho de refeitório, um ambiente nem um pouco propício para uma reunião tão séria assim, né, de aplicação para uma vaga de estágio. Então o que eu fiz? Eu atendi o telefone. Aí o professor falou assim: Gabriel, aqui é o professor. Como a gente tinha combinado, eu gostaria de fazer uma entrevista, te fazer umas perguntas para conhecer um pouco melhor sobre você. Eu fiquei tão desesperado que a minha reação foi a seguinte. Falei assim pro professor: Professor, obrigado por ter ligado, mas é que sabe, eu tô jantando agora e não consigo falar. Tem como você ligar daqui meia hora, 40 minutos? Aí ele falou assim: ah, ok, desculpa te ligar na hora do jantar. Um abraço, tchau, tchau. E desligou. Na hora que ele desligou, eu tinha entendido a burrada que eu tinha feito naquele momento. Tipo, eu não acreditei que eu tinha jogado meu estágio no lixo. Justo o professor que eu mais queria, justo o professor que tinha respondido meu e-mail e que tinha interesse em fazer a entrevista comigo. Não acreditei que eu tinha dado aquela resposta. Nossa, que resposta. Eu estava muito despreparado naquele momento. Fiquei nervoso. E aí a ligação caiu. Aí eu saí do refeitório correndo, larguei o macarrão, tudo do jeito que estava. Peguei o telefone, comecei a retornar para ele. Mas daí já era tarde demais. Naquele momento, ele não me atendeu mais. Não atendeu. Ligava, chamava e dava a caixa postal. Só que era uma sexta-feira. E foi o meu pior final de semana nos Estados Unidos. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Que cagada que eu fiz. E é uma sexta-feira, eu não vou conseguir falar com ele sábado, nem domingo, só segunda-feira de manhã. Eu não sabia como pedir desculpa, mas eu já tinha entendido que a porta tinha sido fechada. E fechado por uma razão óbvia, por um erro que eu cometi. Naquele momento, o que eu consegui fazer? Saí correndo, cheguei no meu quarto, que não era muito longe, era em cima do refeitório, mandei um e-mail para ele pedindo desculpa, que eu não tinha percebido a diferença de fuso horário, que tinha acontecido um erro e que eu estava jantando, fiquei nervoso, expliquei para ele tudo o que tinha acontecido, mas eu tinha que esperar de qualquer forma até segunda-feira, quiçá ele ia responder. E passou sábado, passou domingo, quando chegou na segunda-feira, ele não respondia o e-mail. Obviamente, né? Eu tinha dado a maior bola fora da carreira acadêmica do Gabriel. Ele não respondia o e-mail, e eu fiquei inquieto, impaciente. Não, preciso consertar isso. De alguma forma isso tem que acontecer, eu tenho que passar uma visão melhor. Me preparei e tal, ao invés de marcar um horário ou esperar ele responder o e-mail, eu peguei o telefone e liguei pra ele. Ele atendeu. Ai, professor,
1 milhão de desculpas, não tinha percebido o fuso horário, te mandei um e-mail pedindo desculpas, tentei te ligar depois, 10 minutos depois ali que eu já saí do refeitório, eu estava num lugar muito barulhento, ruidoso, não estava conseguindo te ouvir direito. Aí ele me responde assim: Gabriel, fica tranquilo. A gente que é professor e já está há muito tempo nessa área, está acostumado com esses comportamentos estranhos de alunos de graduação. Mas pode ficar em paz que eu tô aqui para ouvir o que você tem para falar, sua ideia de projeto. E eu gostaria de saber mais sim sobre você, ainda tenho interesse e tá desculpado. Pode ficar tranquilo sobre a ligação. Foi erro meu também de não ter pensado no fuso horário, coisa e tal, e a entrevista rolou. A entrevista rolou e como ele estava muito receptivo e ele me deu uma segunda chance, eu me senti motivado, sabe? E eu tinha me preparado melhor também, né, para pedir desculpas e para causar um impacto. E aí contei todo o meu objetivo de fazer estágio com a ave migratória e tudo mais, e no final da conversa ele falou assim: Gabriel, vai ser um grande privilégio ter você vindo para cá para fazer o seu estágio durante o verão. Vamos resolver a papelada para conseguir para você uma bolsa de estudos, moradia e por aí vai. Os benefícios que você tem, alimentação, vão para cima e vão conseguir essa bolsa de estudos para você fazer o seu estágio aqui. E foi uma escolha certeira que eu fiz. A minha intuição não falhou, o meu processo de filtragem para escolher orientadores, ele não falhou, porque olha que cara gente boa. Foi um dos melhores professores que eu tive na vida, com certeza. E resolvemos a parte burocrática, deu tudo certo a bolsa na Universidade de Oklahoma. Fui para Oklahoma, fiquei 4 meses em Oklahoma e além dos benefícios que eu tinha de moradia gratuita, alimentação, fazendo estágio, tava ali usufruindo do laboratório. Eu tava num centro de pesquisa, tava indo para campo com tudo pago. Ele também fez questão que eu tivesse uma experiência num congresso internacional. Então ele falou: Gabriel, quero que você participe desse congresso, vai ser muito importante para sua carreira. E eu falei assim: mas Eli, eu não tenho dinheiro para bancar isso e tal. Ele falou: fica tranquilo, faça sua inscrição no congresso, me passe os valores da sua passagem e a gente vai buscar tudo com o cartão do laboratório. Eu vou investir na sua vontade que você tem, que você sempre demonstrou nesses 4 meses de estágio, e eu pude finalizar o estágio lá em Oklahoma no laboratório do Eli, participando desse congresso em Washington DC. Foi incrível, foi uma oportunidade assim que, nossa, me trouxe muita coisa boa no meu processo de formação acadêmico. Só que, lembrando que o meu despreparo, o fato de eu não me tocar no fuso horário e não me planejar direito, quase custou toda essa experiência do meu estágio nos Estados Unidos. Nossa, falei aqui de toda essa história e só foi um erro, né? E eu prometi que seriam 3 erros que eu cometi. Então, bora lá pro segundo. O segundo, ele engloba mais o processo de aplicação como um todo para pós-graduação e para estágio também. Vale para todo mundo, assim, que tá aplicando para uma pesquisa científica, um estágio, algo do tipo na graduação, mas também para quem está procurando mestrado e doutorado. Esse erro eu cometi nesse processo que você precisa entrar em contato com o orientador. Qual que foi o erro que eu cometi? Eu achava que quando você vai entrar em contato com um professor para você expressar o seu interesse em estar desenvolvendo a pesquisa no laboratório daquele professor, daquela professora, esse e-mail de contato tinha que ser o mais completo possível. Mas não é verdade. Se você escreve um e-mail muito longo, igual os meus primeiros e-mails, que tinham uma quantidade enorme de informação, esses e-mails eles têm alta chance de ser rejeitados e não respondidos. No meu início, como eu não tinha alguém me ensinando essas estratégias de e-mail e como entrar em contato e como me preparar para conversar com esses professores, não tinha informação sobre isso e tive que aprender ali na raça. E você não precisa passar por isso, é só assistir os vídeos aqui no canal. Eu comecei errado escrevendo os e-mails. Então eu escrevi um e-mail assim: olá, fulano de tal, eu sou Gabriel, eu sou do Brasil, eu tenho tantos anos, eu nasci não sei o quê, eu fiz graduação não sei aonde, eu tenho interesse nessa área, eu tenho experiência nisso, eu tenho experiência naquilo, e não sei o que lá, e eu gosto de passarinho, eu gosto de papagaio, eu gosto de periquito, e que depois eu fiz isso, e daí depois eu fiz um estágio nos Estados Unidos, e aí depois eu joguei bola, e depois eu fui no estádio e fiz isso, e não sei o que lá. Agora, eu gostaria de expressar o meu interesse em estar fazendo meu mestrado, em estar fazendo meu doutorado, em estar fazendo um estágio no seu laboratório, no seu centro de pesquisa, no seu
até cansava. Imagina ler um e-mail desse tamanho, você sendo um professor universitário que você tem 1 milhão de coisas para fazer. Não tem como. Esse foi um erro que eu cometi e acabei queimando vários professores da minha lista de professores que nunca responderam e nunca responderão, obviamente. Um e-mail tão longo, cheio de detalhes, que nem tem um objetivo concreto ali que você consegue enxergar. Olha, essa pessoa está entrando em contato comigo porque ela quer isso e está muito bem expressado o que ela quer. Sem fazer uma conexão na mensagem entre o aluno e a pesquisa do professor, sabe? As informações ficavam muito embaralhadas ali no inglês, muito longo e pouco objetivo. Então evite isso. Não cometa esse erro. Saber escrever um e-mail conciso, um e-mail objetivo, curto, trazer as informações realmente necessárias no corpo do texto e as demais informações sobre as suas competências e as suas habilidades em documentos em anexo, vai fazer total diferença na responsividade dos seus e-mails quando você estiver entrando em contato com um potencial orientador, uma potencial orientadora. Partindo agora para o terceiro erro. O terceiro erro que eu cometi quando estava no meu processo de aplicação para bolsas de estudo no exterior. Gastar energia com muitas aplicações. Quando eu comecei a ter o contato com as bolsas de estudo e aquilo foi me crescendo aos olhos, eu fiquei assim deslumbrado. Caraca, vou aplicar para todas as bolsas que estiverem na minha frente. E na verdade, essa não é uma boa estratégia e foi um terceiro erro que eu cometi no início e fui aprendendo da pior maneira possível, mas você já vai conseguir evitar e você vai entender por quê. Existe um número que é um número equilibrado. Nem poucas aplicações, mas nem muitas aplicações também. Você escolher uma universidade, esperar um ano para o round de bolsas abrir e você gastar todas as suas fichas em uma universidade, não é um plano muito inteligente. Mas também, você pegar uma universidade da Índia, uma universidade da China, uma universidade da Suécia, uma universidade da Alemanha, uma universidade da Austrália, uma universidade do Canadá, uma universidade da Irlanda, uma universidade da Argentina, tudo isso de universidade, atirando para todos os lados, também não é a melhor estratégia. Entende que os extremos, quando você está selecionando as universidades e o número de aplicações que você vai fazer, você tem que evitar ambos os extremos e trabalhar numa situação balanceada e simplesmente concentrar sua energia, tempo e foco nas universidades que potencialmente você tem mais chances de ser aprovado. E você precisa fazer essas análises. Você precisa entender quais são as universidades que você tem potencial de ser aprovado. Como? Lendo o edital. E também sendo restrito nas suas escolhas. Você tem que ter o seu filtro baseado nos seus objetivos pessoais, nos seus objetivos acadêmicos. O que você quer para você? Aonde você deseja estudar e por quê? Respondendo essas perguntas, faça um filtro rigoroso. Não tenha uma universidade, não tenha 300 universidades, mas eu diria que um número ali entre 3, 5 universidades que você tem um grande potencial de ser aprovado por país que você tem interesse é um número bastante legal. Principalmente você que está procurando mestrado e doutorado em um país específico. Se você está tentando graduação, existem outros sistemas também, como nos Estados Unidos, que se você utilizar de plataformas onde você anexa os seus documentos, você consegue fazer candidatura em várias universidades do país. Mas mesmo assim, saiba selecionar as potenciais universidades onde você gostaria de estudar. Acredito que com essas 3 histórias eu tenho deixado claro para você 3 erros que poderiam ter custado caro a minha candidatura. E foi só quando eu adquiri a consciência que eu estava fazendo isso errado que tudo começou a melhorar e os resultados começaram a aparecer. Não comete os mesmos erros. E também não cometa o erro de não seguir aqui o canal, não deixar a sua curtida, não se inscrever, não ativar o sininho. E se você tiver dúvida, não cometa o erro de não deixar o seu comentário aqui no vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ler a sua pergunta e vou trazer informações para responder qualquer dúvida que você tiver sobre uma carreira acadêmica internacional. Gostou desse vídeo? Também tem mais conteúdos como esse no Instagram. Então também não deixa de dar um pulinho lá para acompanhar um pouco da minha rotina na Austrália, como é que se dá o meu doutorado fora do Brasil e bolsas de estudo, obviamente. Espero que você tenha gostado dessas dicas baseadas nos meus erros e a gente se vê na próxima. Um abraço, fique bem.